Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Confira os destaques de hoje. Problemas na internet prejudicaram uma estudante de Minas Gerais que só depois de ganhar uma causa na Justiça Federal conseguiu o direito de efetuar a matrícula na universidade. TRF da Primeira Região decide. Fisioterapeuta não é habilitado para realizar perícia que visa a concessão de benefício previdenciário. E mais uma decisão em sintonia com os dias de hoje. É desnecessário que casal viva na mesma casa para comprovar união estável com o objetivo de recebimento de pensão. É o Inteiro Teor, que está começando agora. Dificuldades na internet, como conexão que cai toda hora, acesso negado a sites, rede lenta. A lista é extensa e prejudicou uma estudante mineira. Ela tentou diversas vezes se matricular pelo site da Universidade Federal de Uberlândia, mas não conseguiu finalizar o procedimento no prazo estipulado pela instituição. O problema foi tanto que somente na Justiça Federal ela conseguiu autorização para se matricular fora do prazo. Henrique já gastou boa parte do tempo assim, na frente de um computador tentando fazer matrícula nas disciplinas antes de cada semestre na universidade. Isso porque esse registro é feito normalmente pela internet. Era bem complicado, porque algumas vezes eu tentava fazer a matrícula e na hora de computar a matrícula, de concluir, acabava saindo do ar. E aí acontecia de algumas vezes você ter dificuldades e até mesmo de você não efetuar a matrícula por causa desse problema. No caso de Henrique, quando não conseguia realizar a matrícula pelo sistema web, ele ia direto na Universidade de Brasília e resolvia o problema. A tecnologia ajuda em muitas coisas, mas ela impede outras coisas de acontecer, ela impede muita coisa. Então, ela também tem seus pontos positivos e seus negativos. E, de fato, há quem acabe perdendo oportunidades por situações semelhantes. Em Minas Gerais, uma aluna tentou diversas vezes se matricular pelo site da Universidade Federal de Uberlândia, mas não conseguiu finalizar o procedimento em 24 horas, prazo estipulado pela instituição. Ela então procurou a Justiça para garantir a inscrição no curso. Já em primeira instância, o pedido foi atendido, mas a universidade recorreu e o caso foi parar na 6ª turma do TRF da Primeira Região. A instituição pública de ensino alegou que a estudante não cumpriu os deveres contratuais e legais, e no edital havia previsão de que o candidato deveria se submeter às regras e prazos, argumentos rejeitados pelo colegiado. O relator, desembargador federal Cássio Nunes Marques, entendeu que o tempo disponibilizado pela universidade para realizar a matrícula de 24 horas foi curto. Segundo este advogado, a decisão considerou 2 princípios bastante relevantes. Nesse caso específico, prevaleceu o direito à educação, aliado ao princípio da razoabilidade. O colegiado entendeu que o prazo que foi estipulado para a efetivação da matrícula por meio do site não era o suficiente. Aliado à disponibilidade momentânea lá que foi verificada na internet. Então não foi concedido um prazo que, no mínimo, deveria ter sido concedido o mesmo prazo da indisponibilidade acrescido ao término do prazo que foi estipulado para que pudesse ser efetivada a matrícula. Prevaleceu aí não a autonomia que é assegurada, a autonomia à universidade que é assegurada pela Constituição, essa autonomia foi relativizada. Por unanimidade, a 6ª turma do TRF1 autorizou a aluna a se matricular fora do prazo na Universidade Federal de Uberlândia. Por meio de nota, a instituição de ensino afirmou que a estudante já teve o direito assegurado quando saiu a primeira decisão judicial. A seguir, a Previdência Social em destaque. Fisioterapeuta não é habilitado para realizar perícia que visa conceder benefício previdenciário. E mais, casal não precisa viver na mesma casa para comprovar união estável com o objetivo de recebimento de pensão. Já já!
Estamos de volta com Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região. Recentemente, o tribunal decidiu: fisioterapeuta não pode atuar como perito do INSS para testar se trabalhador pode ou não se aposentar por invalidez. Essa atividade tem que ser exercida por médicos. Para decidir sobre um pedido de aposentadoria por invalidez, um juiz federal de Minas Gerais nomeou um fisioterapeuta para atuar como perito e realizar os exames necessários para atestar a incapacidade do homem que pretendia se aposentar. O profissional concluiu pela incapacidade do cidadão para o trabalho, dando aval para que a aposentadoria fosse concedida. Mas o INSS impugnou esse resultado no TRF da Primeira Região. A autarquia argumentou que o profissional nomeado pelo juízo não possuía a habilitação legal necessária para a elaboração do laudo. O relator do caso, o desembargador federal João Luiz de Souza, concluiu que as perícias judiciais, principalmente aquelas que forem resultar na concessão ou não de benefícios da Previdência Social, só podem ser feitas por médicos. O tribunal anulou a sentença da primeira instância que autorizava a perícia feita por fisioterapeuta e determinou o retorno do processo à origem para que uma nova perícia seja feita neste caso. E agora uma outra decisão que envolve a Previdência Social e está em sintonia com a realidade vivida por muitas famílias. O TRF1 decidiu que casal não precisa viver sob o mesmo teto para comprovar união estável. Acompanhe. De um lado, a companheira de um segurado do INSS que já faleceu. De outro, o filho dele. E, no centro da questão, o direito de receber benefícios da Previdência Social em mais uma das centenas de situações deste tipo que são analisadas pela Justiça Federal em todo o país. A discussão mais recente envolve pessoas que viveram na região de Barbacena, em Minas Gerais. O caso chegou aqui ao TRF da Primeira Região depois que o filho entrou na justiça alegando que a mulher, reconhecida como companheira do pai dele, não mantinha mais qualquer relação com o segurado à época do falecimento. Por esse motivo, na avaliação do autor do processo, a companheira não poderia ser considerada dependente e continuar recebendo a pensão do INSS. O filho esperava receber o valor integralmente. Para decidir o caso, o relator, desembargador federal João Luiz de Souza, aplicou a legislação previdenciária que vigorava na época do falecimento do segurado. A lei garantia como dependente o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado menor de 21 anos ou que seja inválido, dentre outras pessoas. E numa avaliação que foi determinante para que a companheira continuasse recebendo a pensão, mesmo após as contestações do filho, a Justiça concluiu que não era necessária a coabitação, ou seja, viver sob o mesmo teto do segurado, para comprovar a união estável e a dependência dele. Este especialista em direito previdenciário explica que a dependência pode ser comprovada ou presumida, como foi o caso da companheira. A legislação ela tem 3 classes de dependentes, onde a primeira classe, que envolve os filhos, cônjuges ou companheiros, a dependência econômica é presumida. No caso de pais ou no caso de irmão, essa dependência econômica deve ser comprovada. No caso em tela, a recorrente, no caso, ela já tinha comprovado essa condição de companheira, ela já tinha comprovado a união estável. Dessa forma, presumidamente, o tribunal, de forma acertada, julgou procedente porque já é presumida essa dependência econômica no caso da companheira. No caso analisado pelo TRF1, não houve dúvidas de que a mulher realmente compartilhou a vida com o segurado. Ela demonstrou, inclusive, que adquiriu um apartamento e repassou ao usufruto do companheiro em vida. Mas é sempre bom ficar atento. Quanto mais elementos puderem ser reunidos para demonstrar a união estável e a dependência econômica, menos burocrático será o acesso aos benefícios aos quais se tem direito em situações semelhantes. Ainda hoje o entendimento no INSS administrativo é que é necessário pelo menos 3 provas de união estável para comprovar essa dependência econômica. Nós já temos na Justiça a súmula 63 da TNU, onde diz que prescinde
de prova material, sendo suficiente provas testemunhais. Mas esse ainda não é um entendimento aqui na administração, então é recomendável que essas pessoas tragam documentos, procurações, onde conste como dependente das pessoas, seja em plano de saúde ou algo parecido, e quanto mais elementos eles tiverem de prova material, mais facilmente o INSS vai conceder a pensão. Esse foi o Inteiro Teor, com decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Continue com a gente acessando o nosso portal e Instagram, o Facebook e o YouTube. Até o próximo programa. Tchau!